Ó, ó, beleza, moçada? Espero que você esteja bem, esteja se cuidando, esteja cuidando das outras pessoas, o que é o mais importante, obviamente, né? E empenhado, estudando bastante. Vamos lá! Você deve estar lembrado que nas nossas últimas aulas a gente estudou basicamente bioquímica, né? Carboidratos, aminoácidos, lipídios, né? Fez aqui as gordurinhas aqui. E hoje nós vamos mudar um pouquinho. Nós vamos continuar estudando compostos orgânicos. Só que hoje nós não vamos falar de bioquímica mais, não. Aquele assunto já encerrou. Hoje nós teremos uma única aula de um assunto extremamente importante. E mais do que importante, né? Além de importante, que tem sido muito cobrado nas provas e nos vestibulares. Portanto, merece uma atenção especial e é um assunto que tem muita coisa para falar. Vamos ver se a gente consegue aqui ir aos melhores momentos. E o assunto são os polímeros. Polímeros, aquilo que muitas vezes a gente popularmente chama de plásticos. Muitos estudiosos consideram que a era, assim como teve antigamente a era da pedra lascada, a idade do ferro, a idade de quê, que a gente estava na idade do plástico. Se você olhar à sua volta, com certeza você vai ver muitos e muitos polímeros que nós usamos todos os dias. O revestimento aqui desse fio, desse cabo, polietileno, os tecidos, muitos deles são polímeros, polímeros sintéticos, né? A caneta que você está usando, né? A lapiseira, as embalagens, muitos polímeros que nós usamos ao longo dos nossos dias. Portanto, é isso que vamos dar uma olhadinha hoje. Belezinha? Vamos lá, coragem. É claro, como eu acabei de dizer, que quando a gente fala polímeros, a primeira ideia que vem na tua cabeça são os plásticos. Perfeito? Só que eu quero chamar a tua atenção para um detalhe. Antes da gente estudar os plásticos, ou seja, os polímeros artificiais, nós vamos dar uma olhadinha nos chamados polímeros naturais. E para isso, eu vou colocar aqui uma ideia fundamental. Polímero, polímeros. De onde que eles vêm? Como é que eles são formados? Eles são formados a partir dos monômeros. Olha só a palavrinha. Se você prestar atenção nessa palavrinha, já vai te ajudar a entender. Veja, polimero, muitas partes. Monomero, uma parte. Ou seja, se eu pegar muitos, moçada, na aula de hoje, sempre que aparecer a letra N, representa um número muito grande, né? Então, eles são centenas, às vezes milhares. Então, o que está escrito aqui? Se eu reunir muitos monômeros, eu vou ter um polímero. Eu vou fazer uma comparação muito infantil, mas eu tenho certeza que vai te ajudar a entender. Imagine que o polímero é um trem. Um trem, né? Como a gente fala em Minas, é trem bom. Um trem. O que é um trem? Ele é formado de muitos vagões que vão se engatando. Quem são os vagões? Os monômeros. Quem que é o trem? O polímero. Então, se eu junto um monte de vagões, eu formo um trem. Se eu junto um monte de monômeros, eu formo um polímero. Moral da história. Quer conhecer um polímero? Conheça quem são os seus monômeros. Quer conhecer um trem? Conheça quais são os seus vagões. Tá? Então, eu vou repetir. Juntando um monte de monômeros, a gente forma um polímero. Assim como, se a gente junta um monte de vagão, se os vagões vão se engatando, eles formam um trem. Essa ideia é essencial. E vamos aplicar essa ideia naquilo que eu acabei de falar. Vamos dar uma olhadinha rápida, em primeiro lugar, nos chamados polímeros naturais. Ou seja, agora eu não vou falar dos plásticos, não. Eu vou falar dos naturais. Você já conhece alguns polímeros naturais que estudamos nas aulas anteriores. Por exemplo, as proteínas. Sim, lembra da aula de proteínas? As proteínas são polímeros naturais. Vamos usar essa ideia? Se a proteína é um polímero, quem que são os seus monômeros? O que as nossas células juntam para formar as proteínas? É claro que são os aminoácidos. Sim. Se o aminoácido fosse um vagão, a proteína seria o trem. E lembrando, pessoal, vale a pena lembrar que, quimicamente falando, as proteínas são poliamidas. Aquela famosa ligação peptídica, que na verdade é uma ligação amídica, amida, ela se repete várias vezes. Né? São os engates entre os grupos que vieram dos aminoácidos, que formam as proteínas. Então, a proteína é um exemplo importantíssimo de polímero natural. Quer outro exemplo que a gente já falou também? Os polissacarídeos.
Sim. E quando você fala em polissacarídeos, é claro que você pensa em amido, em celulose, né? E muitos outros, muitos outros. Os polissacarídeos também são polímeros naturais. Por exemplo, tanto no caso do amido, como no caso da celulose, esses dois que eu dei como exemplo, quem que são os monômeros que formam tanto o amido como a celulose? São unidades derivadas da glicose. Sim! Então, se eu pensar aqui que amido aqui é celulose, quem que são os monômeros? Quem são os vagões do amido da celulose? Unidades de glicose, unidades glicosídicas que a gente fala, que vão se engatando para formar os polissacarídeos. Então, esses dois polímeros naturais você já conhece, não é novidade. Só que agora eu vou falar de um outro polímero natural, que esse eu não tinha falado antes, não, que é a borracha. Mas eu vou fazer questão de escrever, para chamar a tua atenção, que aqui eu estou falando da borracha natural. Aquela que vem lá da seringueira. Estou agradecendo aqui meu amigo Dilmar, que veio trazer uma aguinha. Vocês acham que é cachaça, mas é água, tá? E o meu amigo Yuri está gravando aqui, o meu amigo Dilmar está trazendo uma cachaçinha, quer dizer, uma aguinha para a gente aqui. Obrigado. Então, a borracha natural, aqui vem lá da seringueira. Eu não estou falando aqui da borracha sintética, vou falar dela daqui a pouquinho, tá? Veja, de novo, se a borracha natural é um polímero, quem que é o monômero? Quem são os vagões que vão se engatando para formar a borracha, que é o que a mamãe natureza faz? O monômero da borracha natural é esse composto aqui, ó. Eu vou escrever, já vou sair da frente, obviamente, né, para você poder enxergar. Tá aqui, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou seja, moçada, dá uma olhadinha para cá. Cadê a minha varinha para poder mostrar aqui? Ah, tá aqui, tá aqui. Eu vou sair aqui da imagem, mas eu já volto, eu não vou embora não. Tá, voltei. Veja, esse daqui é um monômero. Ou seja, o que é a borracha natural? São centenas de unidades parecidas com essa, ligadas, engatadas, para formar a borracha. Olha para cá, por favor. Vamos olhar para esse monômero. Em primeiro lugar, função. Só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto. Que tipo de hidrocarboneto? Você percebe que ele tem aqui uma ligação dupla? É um alceno? Não. Ele tem duas duplas. Duas. Portanto, ele é um alcadieno. Mas como química é preguiçoso, a gente só fala dieno. É alcadieno, mas assim é um dieno. Vamos dar o nome desse alcadieno? Vamos lá. Você concorda que essa aqui é a cadeia principal? 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal. Met, et, prop, but. Se eu for numerar cadeia principal, carbono 1, 2, 3 e 4, no carbono 2 tem um radical chamado metil. E aí tem uma dupla no carbono 1, tem outra dupla no carbono 3. Né? Naquela maneira mais simples. Então, 2 metil, 1, 3, butadieno. Veja que ele não é um dieno qualquer, ele é um butadieno. Né? Só que ninguém chama ele assim. Ele é muito mais conhecido pelo nome de isopreno. Isopreno. Ou seja, resumindo, a borracha natural é um polímero do isopreno. É um poliisopreno. São muitos isoprenos ligados, né? É assim que mamãe natureza faz a borracha lá, que aparece naquela árvore que é a seringueira, né? E lembra que o Brasil era o grande produtor, a gente estuda isso em história, né? Depois perdemos esse domínio da borracha, que lá no Amazonas, Pará, ainda foi tão importante economicamente um tempo atrás. Deixa eu falar para vocês uma coisa bem legal. Na Europa, a borracha não era conhecida. Depois de Colombo chegar aqui, né, começar a explorar, que eles conheceram a borracha, que os índios já usavam. Os índios já jogavam bola, sim. Eles pegavam o látex, né, da seringueira, formavam bolas, né, chamavam de cauchu, né, bola, né? Só um detalhe, por isso que até hoje, quando você vai consertar um pneu, você faz uma recauchutagem, é legal. E então eles começaram a tentar levar a borracha para a Europa para poder usar, porque ela tinha propriedades muito interessantes. Só que a borracha natural tem um grave defeito. A sua resistência é muito pequena. Por exemplo, na Europa, em dias de frio, eles queriam usar borracha, mas com frio ela rachava. Ou no verão, às vezes, ela derretia. Ou seja, ela tinha propriedades boas, mas ao mesmo tempo tinha propriedades ruins. Então, isso atrapalhava e impedia, muitas vezes, o uso mais extenso da borracha natural. Teve um cientista que botou na cabeça dele, vou melhorar essa coisa. Vou pegar essa borracha natural, vou fazer alguma reação que melhore as suas propriedades, que torne a borracha mais resistente.
Ele ficou muito e muito tempo pesquisando isso e não conseguia. Tentava de um jeito, não dava, tentava de outro jeito, mas ele era um cara muito persistente, como você também, espero, seja persistente nos seus sonhos, né, nas suas metas, nas suas lutas, né? E tentava um dia, e tentava outro dia, e não conseguia. Não conseguia deixar a borracha natural mais resistente. Até que um dia, ele estava lá trabalhando no seu laboratório, né, e sem querer, ele bateu a mão numa caneca que tinha enxofre. A caneca caiu dentro de um tacho onde tinha borracha natural quente. Então caiu, misturou, ele falou, vou limpar. Quando ele pegou aquela borracha que tinha sido acrescentada em enxofre, a quente, ele percebeu que aquela borracha estava diferente. Ele falou assim, opa! Aí ele deixou na neve, né, de inverno, e ela não rachou, ela continuou do mesmo jeito. Ele falou, opa! Aí ele aqueceu até uma certa temperatura, não muito, e ela continuou do mesmo jeito. Ele falou, opa! Ou seja, sem querer, ele descobriu uma maneira de melhorar a borracha natural, de torná-la mais resistente. Você diria, puxa, que sorte! Eu não diria sorte, ele ficou muito tempo, muitos meses estudando, ele merecia, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Ele merecia descobrir. Então ele descobriu uma maneira de tornar a borracha natural mais resistente. Isso foi em 1839. O nome desse carinha? Goodyear. Bom ano, Goodyear. Claro que os mais interessados lembram, Goodyear é uma grande fábrica de pneus. Claro, percebeu, moçada? Então, eu vou resumir essa ideia de aproveitar a borracha natural e torná-la mais resistente. Vamos repetir o que o Goodyear descobriu, que depois foi usado na fabricação de pneus, né? Pneus Goodyear, por exemplo, né? Sem fazer propaganda. Ele descobriu que pegando a borracha natural, qual foi, o que caiu dentro dela que melhorou as suas características? Enxofre. Então, borracha natural acrescentada em enxofre, a quente, eu estou escrevendo essa equação assim de cima para baixo, para variar um pouquinho, e a borracha ficou muito mais resistente. E ele chamou essa borracha obtida de borracha vulcanizada. E esse processo ele chamou de vulcanização. Até hoje ele é usado, esse processo. Claro, melhorado, aperfeiçoado, obviamente, mas a ideia central continua a mesma. E agora vem uma coisa muito, muito importante que eu peço sua atenção especial. Vamos voltar para cá. A pergunta é, por que, é sempre a pergunta importante, por que a borracha natural não é resistente? Por que ela quebrava, ela rachava com uma certa facilidade? Veja, imagine uma cadeia formada por muitos isoprenos ligados. Só para a gente representar de uma maneira simplificada, imagine que aqui seria essa cadeia formada por muitos isoprenos. Que está percebendo? É um hidrocarboneto. E aqui uma outra cadeia formada por muitos isoprenos. Se aqui é hidrocarboneto, quais são as forças intermoleculares, né? Aquelas forças de Van der Waals? Você concorda que aqui são aquelas forças de London, que são muito fraquinhas. Portanto, a atração entre uma molécula do polímero e a outra molécula, a atração é uma atração fraca. Se ela é fraca, uma molécula pode facilmente se deslocar em relação à outra. É por isso que a borracha natural é pouco resistente. Ela quebra. Veja, hidrocarboneto com hidrocarboneto. Pequena atração. Se as forças de atração são fracas, é fácil delas serem quebradas, serem rompidas, e é por isso que a borracha natural é pouco resistente. Na hora que foi descoberto que a adição de enxofre melhorava, por que o enxofre melhorava? Olha na tua apostila, por favor. Olha, que você vai ver que aí eu coloquei um desenho mais bonitinho do que esse aqui, eu colocando só a ideia. Porque os átomos de enxofre, eles se encaixaram entre uma molécula e outra, enxofre, como se fosse o que a gente chama de ligações cruzadas. Olha que interessante, o enxofre da família 6A, ele faz duas ligações. E, portanto, esses átomos de enxofre, de certa maneira, amarravam, uma maneira de falar, uma molécula com a outra, e foi isso que fez com que a borracha ficasse mais resistente, e a chamada borracha vulcanizada. Conclusão, não esqueça dessas famosas forças intermoleculares. Certo? Então, voltando para organizar a tua cabeça, até agora eu falei um pouquinho dos polímeros naturais, especialmente da borracha. Só que agora, sim, vamos ao que mais interessa na nossa aulinha de hoje, que são os polímeros artificiais, que eu vou chamar de polímeros
sintéticos. Ou seja, aqueles fabricados não pela mamãe natureza, não, fabricados pela indústria, fabricados pelo ser humano, para a gente usar. Pessoal, aqui eu preciso lembrar de uma coisa importante. Lembra que a gente teve um tempo atrás uma aula inteirinha sobre o petróleo? Importantíssimo, né? É a principal fonte de onde vêm os compostos orgânicos que a gente usa no nosso dia a dia. Muito bem. Lembra que naquela aula do petróleo, que a gente falou lá do refino, que alguns derivados de petróleo são usados diretamente como combustível? Gasolina, querosene, óleo diesel. Mas lembra que tinha uma parcela chamada nafta, formada por frações mais leves do petróleo, que não é usada como combustível. Não! Ela é mandada para a indústria petroquímica. E o que é a indústria petroquímica? É que justamente pega essa nafta do petróleo e transforma, em vez de queimar, transforma em outros produtos. É dali que vem a grande maioria dos polímeros sintéticos. De novo, para a gente formar um polímero, eu tenho que partir dos monômeros. E no caso dos polímeros sintéticos, ou seja, aquele que a gente fala geralmente plásticos, geralmente, de onde que vem os monômeros? A grande maioria deles vem do nafta do petróleo. Da nafta do petróleo. Então, polímero sintético. Então, nafta do petróleo, estou resumindo o que eu acabei de falar, é que fornece, geralmente, os monômeros. Ou seja, indústria petroquímica. Fundamental, importantíssima indústria petroquímica. Claro que a indústria petroquímica não fabrica só polímeros, fabrica muitas coisas. Mas hoje estamos chamando a atenção para o caso dos polímeros sintéticos. Portanto, é aqui que vai acontecer essa reação que transforma um monte de monômeros no polímero. E é claro que essa reação é chamada reação de polimerização. Repete comigo. Polimerização, que é transformar os monômeros em polímero. E é isso que vamos ver agora, tá? Então é bom você já saber de cara que essa polimerização pode acontecer principalmente de duas maneiras. Quais? Ou por reações de adição, ou por reações de condensação, né? Estou colocando aqui um esqueminha que agora nós vamos explorar. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho dessa e um pouquinho dessa. Vamos lá, coragem, bola para frente. Então, primeiro tipo de polimerização, aquela que é obtida através de reações de adição. Pensa. Para ter reação de adição, você já estudou isso lá na Química C. Para ter reação de adição, qual é a condição que tem que ter o reagente? Entre os carbonos, só ligações simples ou pelo menos uma dupla? Claro, tem que ter pelo menos uma ligação dupla entre os carbonos. Claro, lembra, sigma π, para a ligação π quebrar e poder da reação de adição. Então vamos pegar esse caso, que é o caso mais simples possível, né? O menor composto orgânico que tem dupla só pode ser esse, dupla C, né? 2 carbonos, et, ligação dupla em, é o eteno, que todo mundo chama de etileno. Moçada, vamos lembrar como que acontece a adição? Claro, se eu submeter o etileno, então vamos escrever aqui, esse aqui é o etileno. Se eu submeter o etileno a algumas condições apropriadas, pressão, temperatura, catalisador, o que pode acontecer? A ligação π se quebra. Vamos imaginar, só para a gente pensar, que essa aqui fosse a ligação π. Ela se quebra. E quando ela se quebra, pessoal, eu vou de maneira um pouco mais direta, mais objetiva, para a gente ir ao ponto que interessa. Quando a ligação π se quebra, é como se aqueles 2 elétrons que formavam a ligação π, é como se eles separassem e viessem um para um lado, outro para o outro. É claro que eu estou pulando várias etapas e indo direto ao ponto que interessa. Então, repetindo, quando essa ligação π quebrou, é como se os 2 elétrons viessem um para um lado, outro para o outro. Um para um lado, outro para o outro. Agora, é claro, se eu quero formar um polímero, volta para cá para o nosso esqueminha. Se eu quero formar um polímero, eu não posso pegar um monômero, eu tenho que pegar muitos monômeros. Se esse é o monômero, eu vou pegar muitos monômeros. Portanto, essa estrutura não vai aparecer uma vez só. Vai aparecer
N vezes. Para. Você está percebendo que isso aqui é uma molécula pronta? Todos os átomos de carbono fazendo suas 4 ligações, perfeitinho. Aqui não. Aqui tem um elétron desemparelhado numa ponta, um outro elétron desemparelhado na outra ponta. Tem 2 valências livres. Uma numa ponta, outra na outra ponta. Sinceramente, você não concorda que isso aqui tem cara de vagão? Tem cara de vagão? Por que vagão? Porque esses elétrons em cada ponta, ele pode engatar com o vagão da frente e com o vagão de trás. Claro, porque eu tenho várias estruturas iguais a essa. São muitas estruturas. Essa estrutura que vai se repetir muitas vezes. Então imagina que tem essa, aqui uma outra igual, outra. É essa que vai formar o trem. Essa aqui ele vai engatar com o vagão da frente e vai engatar com o vagão de trás. É essa estrutura que a gente chama de mero. Você percebeu a diferença entre o monômero e o mero? Vamos repetir? O monômero é uma substância pronta, acabada, com todas as suas ligações completas. No caso, é o etileno. O mero não. O mero está faltando alguém se ligar aqui, está faltando alguém se ligar aqui. E se você imaginar um pouquinho, botar a cabeça para funcionar, você vai perceber que essas várias unidades, conforme vão se repetindo, vão se engatando, vão se ligando. Eu vou ter muitos meros. Eu vou ter um polimero. Um polímero. Pronto. Pessoal, vamos acostumar então. A maneira mais comum da gente representar um polímero é assim, dizendo que essa unidade vai se repetir muitas vezes. Então, é assim que eu transformo o etileno em muitos etilenos. Como que eu vou chamar esse polímero tão famoso, tão importante? Se eles são muitos etilenos, eu vou chamar isso aqui de polietileno. Etileno, polietileno, claro. São muitos etilenos ligados. Esse é um dos plásticos mais comuns que existe por aí, né? Que a gente usa muito, isolamento elétrico, essas baciazinhas de casa, brinquedinhos e tal, alguma dessas canetas que eles usam, depende delas, né? Mas o polietileno é um dos plásticos mais usados que existe por aí. Tá? E vamos reforçar a ideia? Você percebeu que foi uma reação de adição, porque a ligação π quebrou e aquelas estruturas vão se ligando, vão se juntando, vão se adicionando. Moçada, eu peguei isso daqui como um exemplo básico, um exemplo inicial. Agora, vamos pensar um pouquinho mais. Não importa muito, assim, em termos de a gente entender como que é a polimerização por adição, não importa muito se aqui eu tenho hidrogênios, se eu tenho outra... Vou dar outro exemplo para você. Vamos manter essa mesma estrutura, C dupla C, hidrogênios, só que aqui, vamos supor que eu vou pendurar um cloro. Tá claro? Aqui um cloro. Você percebe que essa unidade se manteve C dupla C. C dupla C. A diferença é que aqui eu só tinha hidrogênios e aqui eu tenho um cloro. Esse C dupla C, com alguma coisa de pendurada aqui, esse radical, é um radical muito famoso, que você já estudou lá na Química C. É o radical, vou escrever aqui do ladinho, chamado vinil. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que os polímeros de adição são considerados derivados do radical vinil. O que é o vinil? C, dupla C e alguma coisa de pendurada aqui. No caso de cima era hidrogênio, aqui embaixo, casa de baixo é cloro. Vinil, eu não sei você, mas eu que sou um pouquinho mais velho, eu lembro daqueles discos antigos, aqueles bolachões, que a gente chama até hoje de vinil. Por quê? Porque aquele material daqueles discos é uma coisa parecida, é um derivado do vinil. Sim, antigamente o pessoal falava, aquele material que é derivado do vinil. Acabou ficando simplesmente aquele vinil. Vamos dar o nome nesse composto? Se esse daqui é o radical vinil, e aqui eu tenho um cloro de pendurado, eu vou falar que esse composto é o cloreto de vinila. Em inglês, né, a língua pátria, vinil chloride, VC. Cloreto de vinila, vinil chloride. Beleza. Você concorda que eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz em cima? A ligação π pode quebrar, claro, dentro de algumas condições, de temperatura, pressão, catalisador. E quando ela quebrar, vai continuar a ligação sigma, vão continuar os ligantes, só que é claro, é como, não é exatamente isso, mas para a gente ser mais direto, é como se aqueles dois elétrons viessem um para o lado, outro para o outro. Vem um elétron para cá, outro para cá. E é claro, para polimerizar, eu não vou pegar um, eu vou pegar muitos cloretos de vinila.
Portanto, ó, essa estrutura vai se repetir N vezes. Você está percebendo que é muito parecido. Se o etileno forma o polietileno, o cloreto de vinila vai formar o policloreto de vinila, polivinilcloride, PVC. Todos vocês, com certeza, já ouviram falar do PVC? Sim, é um plástico que é muito utilizado. Essa pastinha que a gente muitos usava antigamente, essa pastinha do positivo, seja do que for, é PVC, estofamento de automóvel, PVC. Aqueles tubos, claro, em casa, muito comum para água, tubos de PVC. Se você puder dar uma olhadinha na tua apostila, eu coloquei aí uma tabelinha, você pode ver, com os principais polímeros de adição. Está aí, por exemplo, polietileno, poliestireno, que quando é submetido a um tratamento, o poliestireno é chamado de isopor. As pessoas conhecem aquela geladeirazinha de isopor para conservar a comida, né, refrigerantes, tal. Sim, moçada, dá uma olhadinha nessa tabela depois, você vai ver quantas coisas que nós usamos no dia a dia. Polímeros de adição. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Então perceba agora um detalhe muito importante. No monômero havia ligação pi, portanto era insaturado. Mas no polímero, aquela ligação pi foi quebrada. Então ele não é mais insaturado, ele é saturado. Claro, reação de adição transformou aquele tipo de cadeia nessa. Então muito cuidado, tá? Apesar que aqui continua aparecendo em, você poderia achar que tem ligação dupla? Não. O nome do polímero sempre vem do nome do monômero. Silaretileno, aqui é o polietileno. Então, mesmo que tenha em, repare que aqui não tem dupla. Só tem simples. Porque a reação de adição justamente quebrou aquela insaturação. Certo? Então, vamos em frente? Então, tudo isso era polimerização por adição. Antes da gente falar da polimerização por condensação, eu quero fazer uma observação. Vou fazer uma observação. Pronto, já fiz uma observação. Você percebeu? Para formar o polietileno, eu uso monômeros diferentes ou eu só uso etilenos? Eu só uso etilenos. Para formar o PVC, eu uso monômeros diferentes ou só o VC? Só o VC. A pergunta é, sempre tem que ser assim? Eu sempre tenho que pegar só um tipo de vagão para formar o trem? Resposta, não, não. Existem os chamados copolímeros. E o que são os copolímeros? Eu vou escrever de uma maneira muito simples, muito direta e objetiva. São aqueles polímeros formados por mais que um tipo de monômero. Mais que um tipo de monômero. Veja, não falei mais que um monômero. É claro que todo polímero tem que ser formado por muitos monômeros. Sim, sim. Mas aqui mais que um tipo. E aqui tem alguns exemplos muito importantes. Um deles são as chamadas borrachas sintéticas. Não confunda com a borracha natural. Isso aqui quem faz é a mamãe natureza, na seringueira. Aqui eu estou falando das borrachas sintéticas. Então, pneus, solas de sapato, tapetes de borracha, mangueiras de borracha e tal. A grande maioria delas são copolímeros. Tem uma também que é muito interessante, que é geralmente o material que é feito o teu celular, os gabinetes de computadores e notebook, que é uma resina chamada resina ABS. Nada a ver com os freios, ABS, tá? Por que ela chama assim? Porque ela é formada por 3 tipos de monômeros, o acrilonitrilo, o butadieno e o estireno, em inglês styrene, né? Então, são 3 tipos de monômero. É mais que um tipo. É um exemplo típico de copolímero. Então, as resinas ABS é um exemplo importante, e outro exemplo importante, que eu já falei, agora vou escrever, as borrachas sintéticas, a maioria delas, pelo menos, né? A maioria das borrachas sintéticas são exemplos de copolímeros. Copolímeros. Ou seja, são aqueles polímeros formados por mais que um tipo de monômero. Então, é só uma observação para a gente aprender um conceito a mais. Segundo tipo de polimerização, a polimerização por condensação. Você está lembrado que a gente já falou mais de uma vez de reações de condensação? Sim. Vamos voltar para cá? Eu sempre gosto de voltar para a gente reforçar os conceitos. Por exemplo, como que as nossas células formam as proteínas? Juntando um monte de aminoácidos. Agora, quando os aminoácidos se ligam, o que sai para formar a ligação peptídica? Sai uma molécula de água.
E a gente chamou essa reação justamente de reação de condensação. Aqui no caso, os polímeros sintéticos é a mesma ideia. É a mesma ideia. A gente vai juntar os monômeros, eles vão se engatar, mas para isso vai sair um pedacinho desse monômero daqui, um pedacinho daquele monômero de lá, para formar uma molécula pequenininha. Geralmente de água, o mais comum é que seja água. Por isso que a gente fala que essa aí é uma reação de condensação. E agora eu vou falar uma coisa importante. Se você puder olhar na tua apostila aí, onde eu coloquei exemplo de polimerização por condensação, o que eu quero chamar a tua atenção? Vê, olha, polímeros de condensação. Não fique preocupado com as fórmulas. Não fique preocupado com a decoreba. Não, eu vou colocar aqui apenas um exemplo. Um exemplo para a gente tentar entender melhor como que é essa tal polimerização por condensação. Então, repito, não fique preocupado com as fórmulas, não é isso que interessa aqui. Não é isso que interessa aqui. O que interessa é você pegar a ideia da coisa. Eu peguei aqui esse composto. Vamos olhar para ele? Nitrogênio ligado a carbono é uma amina. Na verdade, eu posso dizer que é uma diamina. Você entendeu essa representação? O grupo CH2 vai aparecer 6 vezes. Então, NH2 numa ponta, NH2 na outra ponta e 6 grupos CH2. É uma diamina, concorda? Uma diamina. Vamos imaginar a reação dessa diamina com esse composto aqui, ó. É um composto que tem C dupla O, OH. Portanto, é um ácido carboxílico. Mas vamos imaginar, especialmente, esse ácido carboxílico aqui, ó. Você está percebendo que na outra extremidade ele também tem uma outra carboxila? Portanto, eu posso falar que ele é um ácido dicarboxílico. Então, repetindo, vamos imaginar que eu vou reagir uma diamina com ácido dicarboxílico. Moçada, eu estou indo direto, né? Senão a gente não avança na matéria. Adivinha o que vai formar? Adivinha o que vai formar entre o hidrogênio de lá com o OH daqui? É claro que na hora que isso juntar é que vai sair água. Água. E depois que sair a água, eu vou manter assim por enquanto, mas vai ser fácil você entender depois. Obviamente, com quem que aquele nitrogênio vai se ligar? Com esse carbono. Claro, claro. De novo, se entre o H e o H, ó, saiu água, aquele nitrogênio de lá vai se ligar a esse carbono daqui. Então vai ficar alguma coisa mais ou menos tipo assim, ó, como vocês gostam de falar, a nível D. Então eu estou copiando aquela estrutura. Repito, não se preocupe com a fórmula, não é isso que interessa. O que interessa é você perceber que esse nitrogênio vai se ligar com esse carbono. Então aqui apareceu uma ligação nova que não havia com esse carbono, que por sua vez tem a dupla O, e eu vou copiar o resto da estrutura aqui, ó. CH2, 4 vezes C dupla O, OH. Você percebeu que bem aqui no meio, ó, apareceu um novo grupo funcional? Aqui eu tinha grupo funcional das aminas e aqui dos ácidos carboxílicos. Aqui apareceu C dupla O, N. Você concorda que esse daqui é o grupo funcional das amidas? Agora presta mais atenção, Se eu fosse fazer um polímero, obviamente eu não ia pegar uma diamina e um ácido de carboxílico. Não, ia pegar uma diamina, um diácido, diamina, diácido, diamina, diácido, diamina, diácido. Portanto, o que iria acontecer entre esse OH daqui e o H da molécula vizinha? Sairia uma outra água. E o que iria acontecer entre esse hidrogênio daqui e o OH do vagão da frente? Sairia uma outra água. Portanto, cada vez que essas moléculas se juntassem, sairia uma água e formaria um grupo amida. Então, se eu pegasse várias e várias, eu não teria simplesmente uma amida, eu teria uma poliamida. Porque o grupo amida, que é esse grupo que você conhece, apareceria muitas vezes. Repito, pessoal, aqui eu coloquei só uma e uma para ficar mais fácil você entender. Mas, na realidade, eu não pegaria uma dessa e uma dessa. Eu pegaria muitas dessas e muitas dessas para formar um polímero. De novo, se eu quero formar um polímero, não basta pegar um monômero, tem que pegar muitos monômeros. Sabe que polímero que é esse? Você concorda que é uma poliamida?
Não esse que está aqui, exatamente, a ideia, né? Se eu pegasse vários áreos, formaria uma poliamida. Esse foi um dos primeiros polímeros fabricados pelo ser humano. Esse aqui, sabe que plástico que é esse? É o nylon. Todos vocês conhecem nylon, mochilas de nylon, jaquetas de nylon, linha de pesca de nylon. Extremamente resistente. Permita-me uma viagem rápida. Mamãe Natureza sempre nos ensina muito. Quando os cientistas começaram a pesquisar polímeros, já no século passado, né? Fala, bom, na natureza, qual é uma das coisas mais fortes, mais resistentes que existe? Na minha opinião, na minha modesta opinião, das coisas mais resistentes do mundo é amor de mãe, né? Nada quebra amor de mãe. Mas enfim, das coisas materiais, uma das coisas mais resistentes que existe na natureza é teia de aranha. Não estou dizendo que é a mais resistente, mas é muito resistente. Mas quebra fácil. Mas se você comparar o peso, né, que ela resiste, que ela aguenta, em comparação com a sua espessura, ela é muito resistente. E sabe do que é formado teia de aranha? De proteínas, que são poliamidas. Poliamidas, uma coisa parecida com essa. Sim, claro. Só que é claro, quebraria para lá, quebraria para lá. Ou seja, são extremamente resistentes. Assim como o nylon é extremamente resistente. Lembra de uma linha de pesca. Mesmo uma linha de pesca fininha, ela aguenta um peso grande. Dizem as fofocas, não sei se é verdade, que esse nome nylon, que é o nome comercial, claro, foi dado porque eles queriam vender muito em Nova York e Londres, né? Não sei se isso é verdade ou não, mas uma coisa eu sei. O nylon foi um dos primeiros polímeros fabricados pelo ser humano. Foi um dos primeiros polímeros sintéticos. Extremamente resistente. E ele foi desenvolvido no século passado, ali, 1940, por ali. O que estava acontecendo no mundo? Segunda Guerra Mundial. Qual foi uma das primeiras coisas que fizeram com o nylon? Paraquedas. Paraquedas de cabelo? Não. Paraquedas para os soldados pularem dos aviões. Sabe do que eram feitos os paraquedas antes disso? De seda. Imagine, seda rasga, quanta gente morreu porque rasgava, né? O nylon muito mais resistente. E agora vamos a uma coisa muito importante, pessoal. Volta para cá. Por que a borracha natural era pouco resistente? É pouco resistente? Porque se não tivesse os átomos de enxofre, entre uma cadeia e outra, hidrocarboneto com hidrocarboneto, as forças de Van der Waals, né, as forças de London, são fracas. Portanto, entre uma molécula e outra, pode facilmente quebrar, pode facilmente se deslocar, porque a atração entre elas é muito pequena. Presta atenção. Agora eu preciso da tua imaginação. Imagine uma cadeia carbônica formada por muitas unidades parecidas com essa. E embaixo uma outra, e uma outra, e uma outra. Você está percebendo, moçada, que aqui, por exemplo, eu tenho H ligado ao O. Na outra molécula também H ligado ao N. Ou eu vou ter também H ligado ao N, eu tenho O. Que tipo de força intermolecular vai aparecer entre uma cadeia e outra? As famosas ligações de hidrogênio, chamadas também pontes de hidrogênio, que são muito fortes. É por isso que o nylon, é por isso que as poliamidas geralmente são muito resistentes, porque as suas moléculas, as suas estruturas estão fortemente atraídas pelas famosas pontes de hidrogênio. Claro, sim. É muito importante que você perceba isso. Vou repetir. Por que a borracha natural é frágil? Porque ela não tem enxofre. O enxofre foi adicionado na vulcanização. Porque aqui é hidrocarboneto, forças de atração fracas. Facilmente, uma se desloca em relação à outra. Por que isso aqui é resistente? Porque se eu pegar, vou representar de uma maneira mais ou menos parecida aqui, ó. Imagine uma molécula formada por muitas estruturas parecidas com essa. E aqui uma outra do mesmo tipo. O que vai aparecer entre uma e outra? Pontes de hidrogênio, que são fortes. Isso faz com que as moléculas fiquem mais fortemente atraídas, portanto, muito mais difícil de ser rompida. Olha que legal. É sempre muito importante aquilo que eu insisto com vocês lá do começo do ano. Você, na tua cabeça, relacionar o aspecto microscópico com o aspecto macroscópico. Né? No caso microscópico, essas forças intermoleculares. Macroscópica, a resistência desses polímeros que nós estamos falando. Claro, eu falei do nylon porque ele tem sua importância histórica, né? Mas existe, por exemplo, um outro polímero que também é uma poliamida, que talvez você já ouviu falar, chamado Kevlar. Mais resistente que o nylon. Mas, claro, por exemplo, o Kevlar o pessoal usa atualmente para fazer colete à prova de balas.
Olha que coisa impressionante, essas pessoas importantes aí, né, que não podem sofrer atentados, usam muitas vezes colete à prova de bala. Antigamente esses coletes eram de metais, portanto muito pesados. Agora são coletes à prova de bala de Kevlar, que resiste a tiro de revólver, assim. Claro que a pessoa se machuca, mas não penetra, que é uma grande coisa. Para você ter uma ideia da resistência desses polímeros. Esse que eu falei agora é chamado Kevlar. Nome comercial, claro, mas é um nome conhecido. Se você também puder pegar na tua apostila, eu coloquei uma tabelinha muito esperta, com os principais polímeros de condensação. Ali então tem o nálon, tem outro muito famoso, muito importante, que é o PET. PET, garrafas PET. Pessoal, PET aqui não é animal de estimação, não. É polietileno tereftalato. É assim, uma tradução mais livre, né? E são as garrafinhas PET também, que é um poliéster. Lembra, éster vem de ácido com álcool. Então, para formar PET, eu vou reagir ácido com álcool. Você vai ver na tua apostila aí. Importante. Por que eu tive que pegar uma diamina e não uma monoamina? E um ácido dicarboxílico e não monocarboxílico? Porque para isso funcionar como vagão, para isso ser um monômero, ele tem que se ligar com o vagão da frente e com o vagão de trás. Aqui é a mesma coisa, tem que se ligar com o vagão da frente e com o vagão de trás. Então, eu tenho que ter um grupo funcional numa ponta e outro grupo funcional na outra ponta. E aqui também, tem que ter um grupo funcional numa ponta. Ah, claro, porque aí eles vão se juntando, vai saindo água e vai formando uma molécula maior. Ou seja, reação de condensação. Para e compara. Na adição, eu simplesmente junto os monômeros, é quebrada a ligação π e não sai um subproduto, forma só o polímero. Na condensação, eu junto os monômeros, formo o que a gente chama a unidade que vai se repetir. Se eu tirasse o OH daqui e o H dali, como eu representei aqui, né? Forma-se o mero, que vai se repetindo, mas sai também um subproduto, muitas vezes água. Percebeu a diferença entre adição e condensação? São os dois grandes tipos de polimerização. É assim que são formados praticamente todos os polímeros sintéticos, que a gente chama de plásticos, que a gente tanto usa no nosso dia a dia. Tá? E mais um último detalhe, né? Que a gente sabe, você já cansou de ouvir falar isso. O que acontece com a grande maioria dos polímeros sintéticos, né? Eles não são degradáveis pela natureza, né? Não são biodegradáveis. O que muitas vezes causa esses acúmulos de plástico por aí, né? Apesar que está sendo muito estudado, né? Ainda recentemente, uma amiga minha lá da Federal, né, na engenharia química, desenvolveu um polímero, está desenvolvendo ainda, mas já foi um grande avanço, polímeros plásticos que sejam biodegradáveis, que na hora que você descarta, a mamãe natureza dá um jeito de degradar. Mas por enquanto isso ainda costuma ser um problema ambiental, porque esses plásticos, principalmente esses mais resistentes, né, não existe ainda por enquanto micro-organismos que vão lá e degradem a maioria dos plásticos que a gente usa. Beleza? Mas com certeza, é uma coisa que a gente usa pra caramba no nosso dia a dia. Pessoal, repito o que eu falei no começo da aula. É um assunto extremamente prático, que está sendo muito cobrado nas últimas provas, tem muita coisa para ser falada, é claro que você vai olhar na tua apostila, tem mais informações, mas as principais eu tentei resumir para vocês aqui nessa aula. Não deixe de fazer exercício, eu não fiz exercício hoje, porque é impossível no tempo que a gente tem para aula fazer exercício, mas não deixe de fazer, e numa ocasião propícia, a gente pode, né, fazer, tire as dúvidas, pergunte para a gente, não deixe de treinar para você aprender um pouco mais sobre os polímeros. Tá? Espero que tenha ficado claro, espero que você esteja se cuidando, se esforçando, e se Deus quiser, qualquer dia você vai ver teu nome na lista dos aprovados, que é para isso que nós estamos aqui. Certo? Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tchau!